Mas vamos falar sobre o último domingo da série, Homeschooling. Hoje é o lugar da igreja na educação. Eu tenho falado praticamente às famílias, nos primeiros 3 domingos, sobre a Bíblia em casa, sobre esse amor que limita. Nós falamos no segundo domingo. Semana passada peguei pesado, com as famílias, com os casais, pai e mães. Peguei bem pesado mesmo. Era o texto bíblico de Paulo aos Efésios. Briga com o apóstolo Paulo quando você encontrá-lo. Não fui eu só li o texto e expliquei para vocês no contexto dele, aplicando ao nosso. Só isso, tá bom? Fica bravo com Paulo. E hoje nós vamos falar sobre o lugar da igreja na educação, porque sim, a igreja também tem um papel. Eu não fiz essa série tentando tirar a responsabilidade da igreja. A igreja, na verdade, ela, ao longo de toda a iniciativa dela no livro de Atos, e a gente percebe isso nessa igreja que está nascendo, essa igreja que está surgindo, e quando a gente olha também para o Antigo Testamento, que a igreja também tem o seu papel. A igreja é o lugar da comunhão, é o lugar onde pessoas se encontram, é o lugar onde as pessoas se reúnem para esse momento, não só de encontrar umas às outras, mas quando encontram umas às outras, juntas adoram ao Senhor. Por isso ela também é o local de adoração. É lugar de encontro, é lugar de adoração. É o momento em que as pessoas se reúnem para prestar culto, para cultuar a Deus. Isso a gente enxerga em todo o Antigo Testamento. Basicamente, no Antigo Testamento, a igreja ela não tinha esse nome de igreja, mas o encontro no templo tinha essa finalidade. E era um encontro que era esperado, era um encontro onde havia o anseio. Porque havia sim os encontros que eram mais assim para mais sinagogas, vamos imaginar isso, mais chegando perto aí do 4º, 5º século antes de Cristo, até Cristo, a igreja ela vai tendo os encontros, tem mais esse momento de ensino, onde você lê o texto bíblico, onde você lê os textos antigos com uma certa reverência, porque é o texto sagrado, há toda uma cerimônia para essa leitura, e depois há uma explicação sobre o texto, de acordo com a análise dos judeus, de acordo com as suas doutrinas, como a gente vê Jesus fazendo algumas vezes nos evangelhos. Há também aquele encontro para o sacrifício. As pessoas vão até o momento específico do templo para encontrar o sacerdote, levar suas ofertas, vários tipos de ofertas, por vários motivos distintos, fazer o sacrifício para purificação. Alguns sacrifícios para reconhecer a ação de Deus, gratidão. Sacrifícios cerimoniais para purificação de elementos, coisas que eram usadas no templo, cortinas, bacias, ferramentas que eram utilizadas no templo, que passavam por uma cerimônia. Tudo isso acontecia no templo. E esses encontros eles eram sistematizados de acordo com a comunidade, e ela fazia isso com a sua frequência. Os encontros públicos de adoração, esses sim eram um pouco mais, acontecia com menos frequência, como por exemplo o da Páscoa. Acontecia uma vez por ano. E quando acontecia, todos os judeus iam. Então haviam aquelas caravanas que atravessavam desertos, atravessavam várias regiões para chegar ao templo e juntos ter a celebração da Páscoa, que não durava um único dia, mas vários dias. Momentos como esse eram tão aguardados que haviam inclusive os salmos de romagens. Os salmos de romagens eram os salmos que os judeus liam, cantavam, e decoravam dessa forma, e eles liam durante esse período. Haviam os salmos dos degraus, que você falava durante a entrada no templo. Tamanha era a espera para se chegar no templo. Então o coração do salmista, quando eles escrevem esses salmos, mostram esse júbilo, essa gratidão e essa vontade. Por isso que a gente tem salmos que diz: alegrei-me quando me disseram. Porque não era todo domingo, não era todo dia, não era sempre que isso acontecia. Essas celebrações elas aconteciam poucas vezes, e quando elas aconteciam, elas levavam as pessoas a desejar isso com tudo o que elas podiam.
até o dia que elas então estavam reunidas em adoração. Bom, isso quando a gente olha para o contexto de toda a Bíblia, no Antigo Testamento é mais ou menos assim que funciona. Já no Novo Testamento, as reuniões começam a ser muito mais frequentes. A igreja, ela é o lugar onde você tem a adoração, você tem o ensino, mas aonde você tem os relatos de que acontecem transformação de vida. Pessoas são transformadas no meio da comunidade, através da comunidade e da vida daqueles irmãos. Então você tem esses aspectos surgindo. Sobre isso, John Stott vai dizer que a igreja, ela é uma extensão daquilo que Deus faz na vida do cristão para o mundo. Porque o mundo olha para a igreja e enxerga na igreja aquilo que Deus quer fazer em todo mundo. Ou seja, a igreja, ela é um microcosmo da vontade de Deus para todo o universo. Quando você olha uma igreja, você está olhando aquilo que Deus quer para o mundo. Onde pessoas celebram a Deus, onde pessoas se ajudam umas às outras, onde pessoas perdidas são acolhidas, aonde uns intercedem pela vida e luta dos outros, aonde nos sensibilizamos com aquilo que acontece. Ou quantas vezes você, sabendo da dor e do sofrimento de alguém, da comunidade, você não se colocou no lugar dessa pessoa. E ainda mais, quando a comunidade se preocupa, intercede, se interessa e age ativamente na vida daqueles que não fazem parte da comunidade. É uma ação totalmente abnegada de interesse, totalmente desapegada a qualquer glória. É simplesmente o amor de Deus fluindo pela comunidade, fazendo com que ela tenha alguma ação e interesse na vida daqueles que nem mesmo fazem parte. Ou você não está preocupado e impactado com o que está acontecendo exatamente agora na Venezuela. Aquelas imagens não travaram o seu coração? Não te fez, nessa noite, talvez, de ontem para hoje, os quadros mais recentes que a gente tem visto, de militares queimando caminhões com mantimentos, material que era para ser de alívio para aquele povo, sendo queimado e jogado fora, porque pessoas ali não querem abrir mão do poder. Isso, por um acaso, não perturbou o teu coração? Não te fez se preocupar? Não te fez orar? Isso é a igreja espalhada. É o nosso coração de cristão, sendo microcosmos daquilo que Deus quer para o mundo. Mas John Stott também fala que a igreja, ela é a continuação da comunidade local. Por isso que a igreja, ela não pode ser estranha para a comunidade. Não pode. E eu fiquei muito feliz quando eu estava conversando com uma jornalista uma vez. Estava lá no prédio onde eu morava, lá na Rua Paraguai. E aí eu conversando com ela, eu explicando para onde eu ia morar, né? Eu estava explicando, aí eu expliquei o velório, sabe a Tiradentes? Você pega o velório, aí subindo o velório, você já entra à esquerda, tem uma igreja ali. Ela falou, sei, é Jardim América, uma igreja presbiteriana, né? Aí eu falei, você devia ter falado que era igreja logo, né? Daí eu já falei, não, então essa é a igreja mesmo, é a igreja que eu estou indo pastorear e eu vou morar ali do lado dela. Ela sabia. E aí eu perguntei, como é que você sabe? Porque eu sei que ela é católica e tal, e infelizmente as igrejas presbiterianas, às vezes, elas são sumidas nos bairros, é verdade. Às vezes você pergunta onde fica a igreja quando a gente vai para algum lugar. Talvez o Alberto e a Zezina passam por isso quando tem que ir para algum lugar da treinamento, né? Vai perguntar onde fica a igreja, pergunta no bairro, pergunta ali em algum lugar, e ninguém sabe explicar onde é a igreja. A igreja tinha que ser um lugar conhecido. E aí essa repórter, ela que é daqui da prefeitura da cidade, diz que os avós dela tiveram muita influência de pessoas que eram daqui dessa igreja na vida deles, e por isso ela sabia, ela chegou a vir aqui na infância com os avós, para momentos de celebração. Eles não eram da igreja, mas conheciam a igreja, e sabiam quem estava na igreja, conheciam as pessoas da igreja, e por isso ela sabia onde era a igreja. A igreja é para ser conhecida, aonde ela está,
porque ela tem que ser uma continuidade da comunidade local. Ou seja, aqui no bairro do Jardim América, aonde a gente faz artesanato? Tem uma igreja ali perto do velório, de esquina, presbiteriana, do Jardim América. Minha avó vai lá de quinta-feira, 2 horas da tarde, faz artesanato. Aonde a gente leva o nosso cãozinho para ser vacinado? Em agosto, lá no Jardim América, lá no salão da igreja, eles fazem vacinação de cachorro. Aliás, viu, Wilson, se precisar de um espaço em agosto para fazer vacinação, pode usar aqui. A igreja é a continuação da comunidade, onde a gente aprende violão, onde a gente faz bordado, onde a gente vai votar, onde a gente frequenta para outras coisas, faz reforço escolar, aula de inglês, aonde? Na igreja. A igreja tem que ser uma continuação da comunidade. Aliás, John Stott ele faz essa análise justamente para dizer por que a igreja no Reino Unido estava morrendo. Porque ela se desconectou da comunidade e passou a ser um corpo estranho. Passou a ser estranha a comunidade. E as pessoas não sabiam mais por que tinha a igreja. E quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente aprende que a igreja que nascia, ela contava, né, com a comunidade local, porque a comunidade olhava para a igreja e gostava da igreja. Podia não ser membro da igreja, podia não frequentar a igreja, mas ela olhava e dizia, puxa, naquele local acontecem coisas boas para a nossa comunidade. E às vezes, atravessar a rua e entrar no prédio da igreja, não era algo tão estranho assim. Se a igreja tem esse envolvimento com a comunidade local, ela é amiga da comunidade. Por isso, ela acaba sendo essa extensão que John Stott dizia que ela tinha que ser. Mas o nosso assunto não é só o envolvimento da comunidade, né, com a igreja local, e sim qual é onde a igreja se insere no contexto da educação cristã. E é sobre isso que eu quero falar, e eu quero pegar um texto de Timóteo. 2 Timóteo 3, de 10 a 17, diz assim: mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei e todas as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ok? Esse é o texto que nós vamos ler e vamos trabalhar. Bom, ele está inserido num contexto muito específico. O papel aqui que nós temos de Timóteo e Paulo é uma relação de discipulado e discipulador. O apóstolo Paulo, ele encontra Timóteo na sua vida, na sua história, e os dois passam a ter esse relacionamento próximo. E o apóstolo Paulo investiu na vida de Timóteo por muitos anos para torná-lo um pastor também. Mas essa relação, ela acontece e surge no contexto da comunidade. Em vários momentos, em várias situações. Nós não temos Paulo e Timóteo se relacionando apenas em uma igreja, mas em várias igrejas por onde eles passaram e por onde Paulo às vezes enviava Timóteo para estar cuidando, outros encontros que eles tinham. A gente pode dizer que eles tinham encontros sistemáticos, onde Paulo explicava doutrinas e ensinava a Timóteo. Nós temos ali encontros práticos, onde Paulo, no exercício da função pastoral, mostrava para Timóteo como isso acontecia.
profecia, e nós temos também a instrução à distância, que são os momentos em que o apóstolo Paulo manda a Timóteo instruções através de cartas, através de pessoas, para que ele continuasse crescendo no seu pastorado. Então, tudo isso acontece na vida desses dois, e isso acontece num contexto da comunidade. Por isso a gente pode pegar a relação e a forma de ensino que o apóstolo Paulo aplica na instrução de Timóteo, para a gente entender e perceber como a igreja, no tempo de Paulo, começava a produzir e ensinar as pessoas. E aí, a gente também pode pegar um pouquinho do texto que tem, para a gente aprimorar um pouco mais essas ideias. Eu vou primeiro explicar alguns detalhes do texto, aí depois eu quero fazer aplicações bem específicas, tá bom? A primeira delas está lá no início do versículo, em que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: você tem seguido de perto o meu ensinamento. A palavra ensino, quando a gente tem no Novo Testamento, a gente tem ensino e outros paralelos, mas 2 vezes o apóstolo Paulo usa a palavra ensino nessa carta. E as 2 vezes ela tem o significado de doutrina. Ele não está falando apenas de ensino. Não é, vamos imaginar que você seja uma pessoa que tem encontro com o seu pastor para aprender coisas. Há pouco tempo atrás eu estava dando um curso aqui de PowerPoint. Várias coisas. E às vezes eu também dei um treinamento sobre publisher. Agora em abril eu estou agendando um treinamento sobre dicção e fala. Mas também eu dou aula aqui debaixo na escola dominical. Debaixo eu falo por causa do porãozinho que tem aqui, que é a nossa sala de discipulado, onde eu ensino doutrina. Todas as coisas que eu estou ensinando fazem parte de ensinamentos importantes. Mas quando eu estou falando da aula que eu dou sobre doutrina, eu estou falando sobre um ensino específico. E essa palavra ensino que a gente encontra na carta é quando Paulo faz essa seleção das coisas que ele ensina a Timóteo. Ele pode ensinar a Timóteo muitas coisas, como comportar em público, como falar, como fazer visitas, como ouvir pessoas. Mas aqui nesse momento Paulo está falando sobre doutrina. Tem seguido de perto a doutrina que eu tenho ensinado. Mas vai muito além disso. Ele fala sobre conduta, o propósito, sobre fé, sobre paciência, sobre o amor. Ou seja, o apóstolo Paulo descreve um monte de características da sua vida, da sua história, que Timóteo tem tido o privilégio de conhecer de perto. No contexto da comunidade, era assim que as pessoas aprendiam, andando perto. Perceba que não se ensina apenas uma coisa, a doutrina. Ensina outras coisas. Além da doutrina, Paulo fala da sua conduta. Paulo fala do seu testemunho, da forma como ele escolhe viver. Todas as coisas ensinam. Por isso, a igreja, no papel e na formação que ela faz de pessoas, ela não traz apenas a instrução bíblica, mas traz ensino sobre a convivência humana, traz ensino sobre a postura nossa diante da sociedade, a nossa postura diante de decisões da sociedade, como aborto, por exemplo, como pena de morte, como tantas outras questões. A igreja, ela se mostra, ela se põe, ela se expõe, e tudo isso faz parte do que a igreja está fazendo. Tudo isso faz parte do que a igreja está formatando. Paulo ensina para Timóteo sobre paciência, amor e perseverança. Aliás, aí o apóstolo Paulo traz no seu histórico também as suas lutas. E por isso que ele continua dizendo que a perseguição e sofrimento que ele enfrentou também fazem parte. Aliás, ele traz todas as lutas, e a coisa mais curiosa no versículo 11, quando você estiver lendo esse texto com calma, você pode pegar esse texto e perceber que ele fala de todas essas coisas, o Senhor me livrou. E eu acho tão curioso o apóstolo Paulo escrever isso numa carta, porque o apóstolo Paulo está preso. Ele escreve essa carta da prisão. E quando ele olha para todas as lutas que ele tem, ele diz claramente: de todas as coisas o Senhor me livrou. Mas Paulo está preso. Como Deus o livrou de todas as coisas? E essa coisa que o apóstolo Paulo está enfrentando agora?
dessa Deus não o livrou? Como isso funciona na mente do apóstolo Paulo? Ele traz todo um cenário de vida para Timóteo, para que Timóteo também consiga perceber que Deus tem sim livrado de todas as coisas que Deus quer livrar. O apóstolo Paulo tem plena convicção de lá na cadeia onde ele está agora, é exatamente o lugar onde Deus o quer. E é lá que ele tem exercido o seu ministério agora. Escrevendo cartas ao lado de Lucas, mandando chamar João Marcos, se comunicando com as igrejas, exercendo ali o papel que ele precisa agora, como alguém que, aparentemente, aos olhos humanos, está preso. Mas nas mãos de Deus, tem fomentado todas as igrejas para a qual ele tem escrito. Ele tem essa consciência. Uma pessoa como o apóstolo Paulo, dentro da igreja, ele consegue perceber todas as coisas que Deus faz e considerá-las todas boas. E a igreja é assim. A igreja traz essa conduta. Tem muito mais sobre esse momento de perseguição, onde ele traz todo esse cenário. Essa carta ela já vem antes, no início do capítulo 3 até o 16, falando sobre essa constante disputa e sobre pessoas que criam barreiras e deturpam o evangelho. Por isso o apóstolo Paulo começa com uma adversativa: mas você tem seguido de perto o meu ensinamento. E aí, depois de mostrar esse cenário de perseguição, ele fala, né, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, se conforme com isso. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que a igreja sofreu. Essa igreja sofreu. A igreja no Brasil sofreu. A igreja no mundo tem sofrido e sido perseguida. Aqueles que anunciam a palavra da verdade sempre vão encontrar barreiras. Isso acontece. Você lá no seu trabalho, quando você anuncia o evangelho, você encontra barreiras na sua escola, no seu bairro, na sua casa, na sua família. O evangelho sempre será resistido, sempre. Mas as portas do inferno não prevalecem. Essa é a verdade bíblica. Aí os perversos, os impostores que o apóstolo Paulo traz, levam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele faz quase que um resgate do que ele tinha falado no começo. E agora então ele diz para Timóteo: quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Na figura das pessoas que instruíram. Por isso ele fala, desde criança você conhece as Sagradas Letras. Isso traz tudo aquilo que a gente falou nos 3 primeiros domingos, ok? Desde criança o apóstolo Timóteo vem sendo instruído. Pela mãe Eunice, pela avó Lloyd, ele vem sendo instruído. Isso agora é ferramenta para ele. Mas não só desde a infância, mas você sabe de quem também aprendeu as lições recentes, a função do apóstolo Paulo na vida dele. E aí então o apóstolo Paulo vem para o cume dessa história, ou o ápice daquilo que ele tem para falar. Toda a escritura é inspirada por Deus. Tudo bem, você aprendeu com sua mãe, aprendeu com a sua avó, aprendeu comigo, você aprendeu na escola dominical, você teve pessoas te instruindo, mas, Timóteo, põe uma coisa na sua cabeça. A Bíblia toda é inspirada por Deus. Ela continua sendo a palavra da verdade. Ela é sempre a principal referência. Não as coisas que você ouve, não as coisas que você apenas compreende daquilo que as pessoas falam. Volte sempre para a Escritura. Volte sempre para a palavra de Deus. Você aprendeu com o seu pastor no domingo de manhã, mas leia na sua Bíblia e releia. E conteste, e pergunte, e questione. E fale a respeito, mas sempre voltando para a Escritura. Ela é inspirada por Deus. É útil para o ensino, novamente, ensino no sentido de doutrina. É útil para conhecer doutrinas. É útil para conhecer aquilo que Deus tem orientado a sua igreja. Também para repreensão, correção, instrução, justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Eu gosto da versão RA, que traz a figura do homem perfeito. É uma das possíveis traduções, porque a perfeição aqui, ela pode parecer uma utopia para a gente.
mas ela é uma vontade de Deus. Quando Deus criou a primeira perfeição, ela não se comportou como Ele queria. Então Deus trouxe uma segunda perfeição, que foi a pessoa de Cristo, o segundo Adão. Ele perfeito. E agora Ele é o modelo. A Bíblia, ela é útil para doutrina, para correção, para direção, para que a gente chegue a ser essa perfeição. Cristo, sermos como Ele. E esse é o objetivo. Isso explicando todo o texto e a gente pegando toda essa narrativa desse trecho da carta de Paulo, dentro do contexto em que ele estava escrevendo, falando a respeito daqueles que deturpavam o evangelho, enganavam pessoas, então ele chega então instruindo Timóteo. Como que a gente pode então pegar todas essas instruções e como tudo isso pode talvez de uma forma bem objetiva nos ajudar? A primeira delas, que eu tiraria de todo esse texto, é que a igreja, o papel, o lugar da igreja na nossa vida cristã e na nossa educação cristã, ela tem um papel muito específico que é de formar caráter. Ela tem essa premissa em tudo que ela faz. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo falando com Timóteo e trazendo instruções a Timóteo acerca de quem ele deve ser, considerando que ele estava falando daqueles que não eram o que deveriam ser, no comecinho do capítulo 3, ou seja, olha o que as pessoas têm feito, mas você tem seguido de perto. Seguido de perto o quê? Doutrina, ensino, conduta, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. O apóstolo Paulo está aqui traduzindo para Timóteo um acervo de condutas e de adjetivos que pertencem a pessoas que são de alguma forma formatadas ao longo da sua vida. Pessoas que necessariamente não nascem assim. Timóteo não nasceu com todos esses requisitos e todas essas coisas. Talvez ele não tivesse toda a perseverança que o apóstolo Paulo tem, talvez ele não tivesse toda a história que o apóstolo Paulo tem, mas a igreja em si, quando ela trabalha a vida de pessoas, ela forma esse caráter nas pessoas. A igreja procura formatar o caráter. Quem chega muitas vezes à igreja não entende todas as coisas que vivemos, todas as posturas que temos. Muitas coisas que nós fazemos como cristão parecem estranhas para algumas pessoas. Quando um cristão, no meio do corredor da escola, se agacha para pegar o lixo e jogar no lugar certo, isso parece estranho para muitas pessoas. Mas cristãos possuem caráter. Quando nós nos comportamos no meio da sociedade, seguimos um modelo que vem de uma formatação bíblica. E nós aprendemos isso, aprendemos no corpo, aprendemos aqui na igreja. Filhos que cresceram frequentando igreja, e isso todo mundo aqui talvez tenha tido alguma experiência para dizer, quando estão em outros momentos públicos se comportam diferente. Aonde aprendem? Aonde sabe como mexer? Por que não fala? Por que naquela hora não grita, não sai gritando, não sai dando escândalo? Por que em certos momentos eles são mais educados? Por que eles se comportam de uma maneira que muitas vezes dá orgulho aos pais? É porque aprenderam dentro da comunidade. A igreja forma caráter. Forma. E esse é um dos papéis que a igreja tem, mas como a igreja faz isso? A gente precisa ver o modelo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, de perto. É junto. E aqui entra o problema de sistematizar tudo que a igreja faz. A igreja não cria um curso de terças-feiras à noite. Não, terça-feira não dá porque tem coral, né? Na quinta-feira à noite, toda quinta-feira à noite, vamos dar um curso sobre formatação de caráter. Vamos pegar um tema específico sobre o caráter humano, sobre o qual nós queremos melhorar. Nós vamos falar sobre o cristão no trânsito, ok?
como o cristão se comporta no trânsito toda quinta-feira, 19h30. Você que quer melhorar a sua maneira de se comportar no trânsito, por favor, vem aqui, nós vamos dar uma aula para você, vamos trazer um especialista em caráter no trânsito, nós vamos te dar o beabá, quais os principais passos de quem dirige carro, como você deve... Não, nós não fazemos isso. Não sistematizamos. O que o apóstolo Paulo formou na vida de Timóteo, ele fez estando perto, caminhando junto. Sabe como nós fazemos isso? Chega alguém aqui na igreja, alguém novo na igreja, que não está acostumado com a vivência cristã, ok? E aí a gente marca um churrasco, certo? Marcamos um churrasco. E daí, de repente, quando a gente está lá naquele churrasco, as mulheres estão, né, conversando ali em volta da salada e os homens estão conversando em volta da carne. Né? Isso acontece em todo churrasco. As mulheres ficam em volta da salada e os homens ficam em volta da carne. Sempre acontece. E aí, entre nós homens, a gente está lá conversando lá e esse rapaz que acabou de chegar, ele traz uma situação que é muito comum por aí afora, de viajar e depois ele comer fora, né, porque ele estava viajando para a empresa, e aí quando ele está almoçando, ele almoçou apenas R$5, porque ele só pegou uma coxinha, mas pediu para o rapaz passar uma nota de 50, para ele pegar o troquinho para ele. Né? E aí ele comenta isso se gabando. Os outros pais que estão em volta dele ficam meio sem jeito, porque não fazemos isso. Para a gente é estranho, não é? Para a gente é esquisito, não se faz isso. Aliás, eu sempre me assustei com a pergunta da pessoa, né? Quando a gente vai almoçar fora, faz a nota no valor? Que pergunta mais tonta, claro que faz a nota no valor. Como fazer a nota em outro valor? Não faz sentido para a gente. Mas é ali, em volta da carne, que um comenta, ô colega, mas isso não é certo. Como não? Que isso? Todo mundo faz isso. Bom, nós não. Aí um outro fala, viu, você sabia que tecnicamente isso é roubo. E aí a conversa começa a ficar naquilo, o que é certo, o que é errado, e a pessoa fica constrangida. Ela volta para casa brava, fala, que coisa é essa? Onde já se viu? Povo mais esquisito, onde já se viu não aproveitar um momento desse? Mas a pergunta fica. No outro churrasco, as mulheres em volta da salada, os homens em volta da carne. E o nosso amigo tem uma nova compreensão acerca de quando ele almoça fora. E ele às vezes comenta, eu almocei e eu fiquei constrangido. E sabe que eu pedi a nota no valor mesmo? Porque aquilo que vocês falaram mexeu. Estamos, como igreja, formando o caráter de uma pessoa. Através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, através da nossa postura. Quando você está, às vezes, viajando e você leva um sobrinho com você no carro, e aí, de repente, o sobrinho está lá com o papel do sorvete, ele vai jogar para fora pela janela e você segura a mão dele, opa, não, daqui. Vai jogar lixo. Ah, mas vai jogar lixo no carro? A gente joga no carro mesmo. Mas na rua a gente não joga. E aí depois a gente explica por que fazemos isso. Por que não sujamos a rua? Por que cristãos não roubam? Por que cristãos se comportam eticamente na sociedade? Por que somos assim? Todas essas questões começam a fazer sentido a quem está na comunidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz, de perto você tem seguido o meu ensinamento. E para isso, são vocês. A igreja que ensina e forma o caráter daqueles que estão à nossa volta. Qual é a influência que você exerce? Aqueles que estão à sua volta. Ajuda a formar esse caráter? Ajuda a constranger as pessoas quando estão perto de você e estão fazendo coisas erradas? Coisas que todo mundo acha normal, mas que nós, cristãos, temos uma postura diferente. O apóstolo Paulo causava esse constrangimento.
a ponto de, na história de Timóteo, ele se tornar alguém parecido com Paulo. A primeira coisa, então, a igreja ela tem esse papel, ela forma o caráter. A segunda coisa que a igreja faz na vida das pessoas é gerar resistência. Sim, no sentido bom da palavra resistência. Ela gera na gente talvez uma resistência àquilo que é estranho à palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quanto a você, porém, lembra que ele está falando sobre aqueles homens que passaram a deturpar o evangelho, são perversos, são impostores, e eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E quando, Eugene Peterson, quando ele avalia esse texto, indo de mal a pior, ele não quer dizer que eles estão se dando mal. No aspecto de visão desses homens, eles se dão bem. Por isso que você vê muitas igrejas que têm completa desconexão com o evangelho, porque não pregam o evangelho, bufando de pessoas, enchendo de gente, porque deturpando e falando de forma totalmente individualista do evangelho, aplicando ao homem, para o próprio homem, essas igrejas conquistam pessoas. Porque tudo que o homem quer é isso, se redimir com ele, com Deus, achar que ele está se dando bem com Deus, porque de fato ele está indo numa igreja, alguma coisa assim, e não ser confrontado quanto aos seus pecados. É tudo que o homem quer. Então essas igrejas elas vão de mal a pior, porque elas estão fazendo mal, mas elas estão crescendo. E isso atrai pessoas. Mas a igreja que já vem trazendo essa formação de caráter, ela gera resistência. Você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. E por isso cursos como esse de doutrina, às vezes é importante, para a gente fazer aquela pergunta de, você entende? Isso faz sentido para você? Você compreende a fé, ou como nós interpretamos essas questões sobre batismo, profissão de fé, sobre dízimo, sobre cura, sobre milagres, sobre a oração, sobre nosso relacionamento com Deus, sobre a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo? Essas coisas fazem sentido. Por isso é importante estar perto, estar próximo, para estar fazendo essas perguntas, para estar ajudando a gerar essa resistência a tudo aquilo que é diferente da palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas deixam igrejas históricas por várias questões. E muitas vezes eu escuto elas dizendo, precisamos voltar, porque não fazia sentido. E acontece de tudo. A pessoa às vezes sai porque não gosta do pastor, porque não gosta do louvor, porque não gosta da igreja, não gosta do endereço, não gosta do nome, não gosta da cor, não gosta de nada e vai embora. E de repente volta, porque a única coisa que fazia de fato sentido era a palavra. E é a palavra. A coisa que nós jamais abrimos mãos. Por isso os ensinamentos que Timóteo tinha aprendido geravam resistência à onda que existia no tempo dele, em Éfeso, em tantos outros lugares, de um evangelho completamente deturpado. Aquilo enchia a igreja, aquilo fazia sentido para as pessoas, mas estava indo contra aquilo que ele tinha aprendido. Resistência. Resistência. O que te mantém numa igreja? O que te mantém membro? O que te mantém fiel, dizimando, participando, colaborando? O que te faz decidir e integrar um ministério na igreja? E olha que isso dá trabalho, deixa parte do seu tempo, deixa parte do seu conforto, deixar parte, às vezes, dos seus recursos para investir, fazer parte de uma comunidade nesse processo de formar caráter de pessoas. É o que os professores que estão lá agora, não ouvindo a minha mensagem, mas dando aula para as crianças, estão fazendo. Abrindo mão. O que te faz? O que te convence? Eu poderia listar aqui um monte de coisas. Monte de coisas, mas a principal delas é a que o apóstolo Paulo lembra Timóteo, é o que gera resistência, as coisas que você aprendeu.
E dentre essas coisas que a gente aprende, o terceiro ponto, e a terceira coisa que eu quero compartilhar com você, é promover continuidade. A igreja forma caráter das pessoas. A igreja gera resistência a tudo que é estranho ao evangelho. Mas a igreja dá continuidade. A igreja faz com que essa roda continue girando. Porque se o apóstolo Paulo deixasse de existir e não deixasse um Timóteo fazendo o papel dele, não haveria outros homens fiéis e idôneos que continuariam o papel de Timóteo e de Paulo, gerando e gerando mais gente com caráter mudado, transformado, mais pessoas resistentes àquilo que não é o evangelho. E como o apóstolo Paulo orienta Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a instrução, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sua Bíblia, ela está recheada de instruções, de doutrinas, coisas que aprendemos aqui no dia a dia. Algumas que refletimos nos últimos 3 domingos, como por exemplo, repreensão e a correção. Falamos no domingo passado sobre isso. Ela é útil, mas ela tem que fazer algo mais. E precisamos permitir que ela faça. Para que sejamos homens, primeiro, de Deus. E aqui vamos entender no sentido genérico da palavra, humanos. Homens humanos, seres humanos, homens e mulheres, aptos, preparados por Deus, plenamente preparados por Deus. Para que finalidade? Toda boa obra. A obra que Deus faz no mundo. A obra que Deus faz na igreja. A obra que Deus realiza na vida das pessoas que estão à nossa volta. A obra que tem transformado vidas. A obra que nós começamos esse culto refletindo. A graça de Cristo passa através de nós. Passa através de mim, através de você. Por isso, a pergunta que precisa às vezes ficar é: quem continuará fazendo? Quem continuará fazendo? Quem dará seguimento? Se os nossos professores pararem de trabalhar, quem vai continuar fazendo? Se os nossos músicos não puderem mais vir, quem continuará fazendo? Se os nossos presbíteros não tiverem condição de continuar dirigindo essa igreja, quem continuará dirigindo? Se os nossos diáconos se ausentarem, quem servirá aqui na igreja? Se o pastor faltar, quem vai subir no púlpito? Quem dará continuidade? Eu tenho uma resposta muito simples e muito rápida. E apesar de ser rápida, não é sem pensar, não. É a Bíblia quem me diz isso. É você. Você é o músico, você é o diácono, você é o professor, você é quem dá continuidade, você é a pessoa que Deus tem plenamente preparado para continuar toda boa obra. Porque a igreja é formada dessa maneira. O apóstolo Paulo, antes de instruir Timóteo, foi instruído por Barnabé. E Barnabé, antes de instruir Paulo, foi instruído por alguém. E o ciclo continua, formatando o caráter, gerando resistência e promovendo continuidade. A igreja cristã, ela tem um papel na educação, na formação de pessoas cristãs que conhecem a Bíblia, que conhecem o Evangelho e que se entregam a Jesus Cristo. E passa por esses 3 movimentos. Ela forma caráter, ela gera resistência e promove continuidade. E vocês fazem parte de cada uma dessas etapas. Por quê? Vocês são a igreja.